E aí, telespectadores, tudo bem com vocês? Acredito que não esteja tão bem porque vocês estavam esperando esse resumo da Fórmula 1 ontem, que é o dia usual dele. Só que, como eu anunciei no Twitter à noite, infelizmente nós tivemos problemas de internet que a gente não conseguia acessar os sites. Então eu não tinha como fazer o texto e rever a corrida para dizer o que aconteceu, ver as notícias também, etc. Então a gente teve que postergar um dia esse vídeo, agora nós já estamos com internet, ainda bem, né? Mas o que importa é que eles saem, vocês consigam assistir, e se estiver gostando dele, já vai deixando o seu gostei, porque é muito importante para nós. 27 de abril. Bom, como em todo resumo da Fórmula 1, vamos começar falando da classificação, que dessa vez foi bem longa porque nós tivemos duas interrupções nela. A primeira foi por causa do Robert Kubica, que bateu naquela seção do Castelo, aquele trecho curtinho que não passa nem 3 carros, que só tem 7 metros. Então, como todo mundo disse, ali é difícil, etc., o Kubica acabou errando a tangência da curva, bateu na parede de dentro e aí o carro acabou perdendo totalmente o controle, a suspensão quebrou e ele deu de cara na barreira. A sessão teve que ser interrompida, sei lá, uns 20 ou 30 minutos, alguma coisa assim. No Q2, o Charles Leclerc acabou pegando inspiração com o polonês e também fez exatamente a mesma coisa, só que ele acabou não batendo na parede de dentro, ele só errou na frenagem e novamente foi de cara no muro. Quer dizer, no soft wall, né? Porque se fosse de cara com o muro seria complicado. Aí a sessão foi interrompida novamente, foi menos tempo do que quando o piloto da Williams bateu, só que de qualquer maneira foi um tempo aí que contribuiu para a classificação terminar bem tarde. A sorte para o Leclerc é que ele já tinha setado uma volta nesse Q2 e isso garantiu ele no Q3, que obviamente ele não participou, mas acabou pelo menos conseguindo passar para a próxima fase e assim terminou a classificação em 10º. A pole position mais uma vez ficou com o Valtteri Bottas, e agora sim que eu posso falar mais uma vez. Atrás do Bottas saiu seu companheiro de equipa, o Hamilton, seguido do Vettel, Verstappen, Perez, Kvyat e Lando Norris. 28 de abril. Na largada, Bottas e Hamilton fizeram uma disputa pela primeira colocação, já que o inglês largou muito bem e conseguiu ameaçar seu companheiro de equipa. A disputa foi muito intensa naquele pulo inicial e nas duas primeiras curvas, só que depois daquela retona oposta, o Bottas conseguiu manter a primeira colocação. O Charles Leclerc, que largou na 8ª colocação, perdeu 2 posições para o Sainz e para o Ricciardo e acabou caindo para 10º. Ele teve essa caída no início da prova, só que ele acabou conseguindo se recuperar e na volta 10 ele já estava ultrapassando o Max Verstappen, assumindo assim a 4ª colocação na corrida e ficando logo atrás do seu companheiro Vettel. Pulando agora para a volta 25, o Grosjean acabou errando o ponto de frenagem naquela curva. Eu não vou saber agora o número da curva. É o penúltimo ponto de frenagem na volta, porque tem ainda aquelas curvas lá antes da retona principal, só que ali você não freia, né? São curvas, só que você faz de pé embaixo. Aí como ele perdeu a frenada, ele acabou fritando pneumáticos, passou direto e teve que fazer um cavalo de pau naquela área de escape para poder voltar para a pista. Assim ele perdeu 4 posições, para o Ricciardo, Magnussen, Stroll e Raikkonen. O Hülkenberg quase que ultrapassou ele, só que ele ainda conseguiu manter a posição. Na volta 32, ambas as Mercedes conseguiram recuperar a primeira e segunda colocações na corrida. Eu falei recuperar porque o Charles Leclerc estava em primeiro, mas isso foi por causa dos pits. A estratégia que o Monegasco estava fazendo era de tentar largar e levar o mais longe possível o carro com os pneumáticos médios, que é o que ele tinha colocado no carro na largada. Só que as Mercedes fizeram uma estratégia diferente. Eles largaram com os pneumáticos macios e depois que eles colocaram o médio, ou seja, foi a estratégia inversa do Leclerc. Nessa hora que eles fizeram a ultrapassagem, tanto o Bottas como o Hamilton já tinham parado e o Leclerc ainda não tinha feito seu pit stop, ou seja, a estratégia dele foi totalmente comprometida, assim como na China. É importante lembrar também que o Vettel estava fazendo a mesma estratégia das Mercedes, mas provavelmente os estrategistas da Ferrari quiseram fazer alguma coisa diferente com o Leclerc, porque ele bateu na classificação e aí ele tem direito de escolha, etc. Acabou que a estratégia foi uma porcaria e que ele acabou perdendo um pit stop inteiro para os líderes da corrida. Ainda nessa mesma volta, o Daniel Ricciardo tentou ultrapassar o Daniel Kvyat, só que errou também no ponto de frenagem e acabou fechando completamente o russo. Assim, os dois foram para a área de escape. Para tentar sair daquela situação, na qual o australiano estava virado ao contrário para a direção da pista, ele tentou engatar o reverso para poder voltar à corrida normal. Só que ele fez uma besteira gigante, que ele não viu onde é que estava o Daniel Kvyat. Ele não sabia que o russo estava atrás dele. E aí ele engatou o reverso e foi direto na traseira dele. Os dois acabaram tendo que abandonar depois,
mas que confusão que o Ricciardo fez nessa situação. Por causa desse erro, o Ricciardo vai ganhar uma punição de 3 posições no grid na próxima corrida em Monte Melo. Ou seja, a posição máxima de largada que o australiano pode conseguir é um 4º lugar, já que se ele se classificar em primeiro, o que é algo impossível, ele vai perder 3 posições e largar em 4º. Assim como se ele se classificar em 7º, ele vai largar em 10º, ou se ele se classificar em 20º, ele vai sair em 20º mesmo. Não sei porque eu falei isso, na verdade, é óbvio, né? Ainda em relação a esse acidente, o Daniel Kvyat declarou que vai comprar retrovisores para o Ricciardo na próxima corrida. É muito bom a gente ver atos de solidariedade entre os pilotos de Fórmula 1. Bom, agora voltando com um resumo sério, na volta 39 o Pierre Gasly abandonou a corrida com problemas no drive shaft do seu carro. Eu confesso que já tinha escutado esse termo, só que não sabia o que era. E aí eu fui pesquisar a tradução para português e descobri que é um tal de eixo acionador. Não faço a menor ideia do que é isso. Por causa desse problema, ele teve que abandonar na área de escape e assim foi acionado um carro madrinha virtual que durou até a volta 41. No final da corrida, o Lewis Hamilton estava com indícios de que ia ultrapassar o seu companheiro de equipa porque ele estava se aproximando demais dele e já estava com DRS, essas coisas todas, o vácuo na reta gigante, etc. Mas na penúltima volta o finlandês começou a reacionar e ele também foi beneficiado de uma Williams retardatária que ficou na frente dele na reta principal, assim ele conseguiu pegar DRS também e assim se livrou do Hamilton. Na última volta o Charles Leclerc setou a volta mais rápida da corrida, que antes pertencia ao Valtteri Bottas, mas isso não estragou a alegria do finlandês porque ele veio para ganhar o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2019. Atrás do Bottas chegou a outra Mercedes do Hamilton, acompanhado pelo Vettel, Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz, Norris, Stroll e Kimi Raikkonen fechando o top 10. Com esse resultado fantástico, agora o Valtteri Bottas é o novo líder do campeonato. A próxima corrida é o Grande Prêmio da Espanha, que será realizado daqui a 2 domingos. E ainda falando sobre Barcelona, estão tendo rumores agora na mídia de que a pista espanhola pode ser substituída por Zandvoort, na Holanda, a partir do ano que vem, inclusive, porque os espanhóis não têm contrato com a Liberty Media e o circuito holandês estava realmente bem próximo de entrar na categoria. Já tinha gente querendo que entrasse, né, motivado pelo Verstappen, e também no passado estava se falando que ia voltar, etc. Então é possível que isso aconteça. Bom, vamos esperar então as informações oficiais, né, para ver o que acontece. Mas não custa nada a gente imaginar um pouco qual vai ser o futuro da Fórmula 1. Inclusive, se você quiser deixar um comentário aqui embaixo, vai ser muito bem-vindo, a gente vai adorar escutar a sua opinião. O que você acha? Será que Barcelona continua ou a Holanda vai entrar substituindo ou só vai entrar como uma etapa assim, sem substituir mesmo? Então, se você quiser, deixa um comentário. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, na verdade, nós voltamos na próxima quarta-feira. Então é isso, até a próxima!